A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estudaremos a revista dos adultos, lição de número 5, que tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. Lembrando que é uma continuação da aula passada e que também dar-nos subsídio para a próxima aula, ok? Então, vamos lá. Gostaria de pedir 3 coisas importantes para você. Primeiro, aquele like do céu que tem nos abençoado muito, aquele comentário abençoado e também não deixe de compartilhar os nossos vídeos, porque aí você vai estar ajudando muito esse canal. Você estará ajudando muito também o Recobelo. Então, compartilhe, envie para alguém, envie no grupo do WhatsApp, envie no grupo do Facebook, enfim, também nos ajude com a sua oração, que é muito importante. E também, se você não conhece ainda, nós temos uma plataforma que chama Kit da Escola Dominical. Quem adquiriu está usufruindo de alguns benefícios bem importantes, muito proveitosos e muito importante para a elaboração da aula semanal. Então, nós temos ali diversos conteúdos, vale a pena você clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado, e assim você conhecerá o nosso trabalho e, inclusive, eu estou usando ele neste momento. Então, nós temos infográfico, resumo da aula, nós temos slides, enfim, uma gama de serviços ali bem interessante para te ajudar. Vamos lá, meus irmãos? Então, nós estamos estudando a lição de número 5, e dentro da lição de número 5, nós estamos falando da igreja em Jerusalém. Alguns pontos são importantes, inclusive eu deixei aqui no infograma, concernente à lição de número 5, falando sobre uma igreja cheia de amor. É uma igreja que foi batizada com o Espírito Santo e agora está na prática da comunhão. Isso nós vemos claramente aí do capítulo 4, versículo 32, ao capítulo 5, versículo de número 16. Por quê? Depois do episódio da prisão, que no caso nós não consideramos necessariamente uma prisão, mas Pedro ele foi colocado em custódia, né, ali pelos líderes judeus, quando ele acabou de curar o homem paralítico que estava na Porta Formosa. Ele ficou por um período ali até no outro dia. Fato é que Lucas volta a atenção na confrontação interna da igreja. Ou seja, depois que passou esse episódio, ele começa novamente a mostrar o ambiente sadio que a igreja estava vivendo, porque Lucas já tinha apresentado no capítulo 2, versículo 42 ao 47, como era a questão e a relação interna entre os irmãos. Agora, no capítulo 4, versículo 32 ao 37, você vê novamente o cenário sendo mostrado, mostrando como a igreja estava vivendo de forma interna. E você vê a apresentação, por exemplo, de Barnabé, que vai vender uma propriedade na ilha de Chipre e vai entregar à igreja. Então percebam que o capítulo 2, versículo 42 a 47, é justamente o reflexo do batismo com o Espírito Santo. Então não é só poder, é comunhão. Aqui no capítulo 4, versículo 32 ao 37, é justamente o que acontece, porque um episódio semelhante vai acontecer no versículo 31, quando terminaram de fazer a oração junto com Pedro, junto com João, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. E aí Lucas reporta novamente ao reflexo desse batismo com o Espírito Santo, a vontade e o desejo de viver em comunhão também. Então, dentro do nosso esboço teológico, nós estamos entre o capítulo 1 e o capítulo 7, aonde fala sobre a igreja em Jerusalém. Capítulo 1 até o capítulo de número 7. Então, o resumo do nosso capítulo 4, nós temos o quê? Do capítulo 4, versículo 32 ao 5:16, nós vemos a comunidade batizada com o Espírito Santo. E aí ela pratica a comunhão.
Outro episódio é que as propriedades são vendidas e distribuídas. Nós vamos falar um pouco sobre isso, versículo 32 ao 35 do capítulo 4. E nós temos um exemplo positivo, que é Barnabé, versículos 36 e 37, e um exemplo negativo que nós vamos falar na outra aula, que é o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo de número 5. Lembrando que a leitura bíblica em classe se encontra no versículo 32 ao 37, ok? Então, entendendo isso, vamos aqui para o nosso texto também, que está muito recheado, para os irmãos terem uma ideia aqui. Nós temos 14 páginas de conteúdo, então é muito conteúdo para que você possa aí desfrutar de um estudo prazeroso, tá bom? Nosso texto áudio se encontra no versículo 32 do capítulo 4, aonde diz: E era um. O que era um? O coração e a alma da multidão que cria, que acreditou, que confiou, que depositou a sua confiança em Jesus. Coração e alma era uma, ou seja, cardia e pneuma, ou seja, a alma, as emoções, a sede das emoções. O coração e a alma eram um. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre a questão da contribuição dos irmãos, até porque o dízimo não era algo praticado nesse período. Então, as ofertas eram muito importantes para que a igreja pudesse se manter e pudesse manter todos aqueles que necessitavam e precisavam. A verdade prática vai dizer o seguinte: o amor é o elo, ou seja, eu tenho o amor, que é o elo que faz a ligação e que mantém essa unidade da igreja local. Então, o amor é o elo que mantém a igreja unida, é o amor. Então, isso é muito importante você entender já na verdade prática. Eu tenho amor. O amor faz com que a igreja tenha unidade, então ela é o elo. E o autor vai dizer que sem esse amor, de forma alguma, existe relacionamento saudável, a não ser um relacionamento tóxico, um relacionamento cruel, um relacionamento sem afetividade, um relacionamento que não tem aí nenhum vínculo saudável. No nosso plano de aula, o autor descreve o seguinte: a igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do evangelho. Não é só poder, é comunhão. Não é só cura, é matar a fome. Então percebam que há uma conjunção entre poder e comunhão, entre fazer curas e sanar a necessidade, curar as feridas e também saciar a fome. Percebam que há um elo muito interessante. Exploraremos o amor e a unidade que moldaram essa comunidade pioneira, correto? Desde o dia de Pentecostes, os desafios estavam acontecendo e o amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária foram e as marcas distintas dessa igreja. Amor fraternal, oração incessante, porque eu acabei de ler no versículo 31 que eles estavam orando quando tudo tremeu aonde eles estavam. Atos 2 aconteceu a mesma coisa, orando ali, esperando a promessa, e aqui a mesma coisa no capítulo 4. Eles oraram, e quando oraram, o texto vai dizer que o lugar onde eles estavam tremeu. Então eles saíram ali confiantes, mais corajosamente anunciando a palavra de Deus, mas não esquecendo do próximo. Então essa ousadia missionária também é algo intrínseco. Quando nós olhamos os objetivos da lição, eu vou ler junto com o tópico, ok? Cada tópico eu coloco o objetivo da lição para ficar mais fácil o entendimento. A leitura bíblica em classe, 32 ao 37, eu fiz aqui 3 divisões importantes. A primeira divisão vai do versículo 32 até o versículo 35.
aonde mostra que as propriedades foram vendidas e distribuídas. Mas isso só pode ser possível por causa da transformação pessoal que cada indivíduo recebeu através do encontro com Cristo, do 32 ao 35. Na segunda divisão da nossa leitura bíblica em classe, a pregação da palavra continuava sendo o centro da missão. Então, nós vemos isso no versículo 33, ou seja, a pregação da palavra continuava sendo o centro da missão, porque eles estavam testemunhando a ressurreição do Senhor. A terceira divisão que eu coloquei aqui é o exemplo positivo, porque na próxima aula será estudado o exemplo negativo, que é o contraponto, o contraditório de Barnabé, que no caso aqui se chama José, porque Barnabé é um apelido. Então nós temos o exemplo positivo de Barnabé. Ele era um levita, às vezes passa desapercebido isso, mas o texto vai dizer que ele era um levita, e ele vendeu uma propriedade na ilha de Chipre. Então nós vamos ver isso no versículo 36 e no versículo 37. A nossa introdução, irmãos, eu também divido ela, eu dividi ela em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos ver a origem do amor cristão. Por quê? O amor de Deus vai se manifestar numa igreja genuinamente cristã. Ela tem que ter o amor de Deus. Então ela é genuína porque ela contém e ela expressa o amor de Deus. Na segunda parte aqui, nós vamos ver o acolhimento, cuidado e restauração, porque o autor diz que ele, Deus, capacita a igreja a enxergar os necessitados. Aqui a terceira parte vai falar que o amor cristão tem seu exemplo na graça de Deus, tá bom? Por quê? Porque o autor nos informou dentro da introdução que esse amor não é um mero sentimento humano, é a expressão máxima da graça de Deus. Então, o amor cristão tem seu exemplo na graça de Deus. E a última divisão, que é a quarta parte, o amor não é algo intrínseco, mas vindo de Deus. Por quê? O autor mesmo diz: somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso, tá bom? Então aqui nós fizemos a divisão, muito importante fazer essa divisão dentro da introdução, porque aí você conhece e entende o que será falado ao longo da lição. O nosso versículo-chave aqui é o versículo 32, que diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. O conceito-chave é amor. A palavra-chave é necessitado. A aplicação pessoal, qual é? Não se conforme e aceite a dificuldade do seu próximo. Ou seja, não se conforme e aceite a dificuldade do seu próximo. Não é para aceitar, não é para se conformar com a necessidade e a dificuldade do indivíduo, tá bom? Então, entendendo isso, vamos para o nosso tópico 1. O tópico 1 vai dizer o seguinte: o amor manifestado na comunhão cristã. Subtópico 1, o crescimento da igreja cristã. Então, qual que é o nosso objetivo aqui da aula? É compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Então, esse amor que se manifesta na comunhão promove unidade e crescimento. Amor promove unidade e crescimento. Entendidos? Então vamos lá. Aí aqui eu coloco tudo separadinho, ó. O que está de negrito é revista, o que está de vermelho é conteúdo extra. Então, na nossa revista, vai dizer que houve um aumento muito grande no versículo 32 do capítulo 4, então você pode conferir na sua própria Bíblia, e um grande número, uma assembleia que começou com 120 pessoas. É lógico que nós não estamos falando aqui das testemunhas, porque tiveram muitas testemunhas, mas a igreja inicialmente vai se aglomerar em 120 pessoas, ok? Lembrando que tinha mais de 500 quando viram Jesus ascender ao céu.
Então agora é uma grande multidão, porque o primeiro sermão de Pedro foi 3.000 e o segundo foi 5.000, mas alguns entendem que é 3 mais 2, que daria 5. Mas fato é que muitos concordam que foi mais 5.000 pessoas. Então, se for mais 5, dá 8, se for mais 2, dá 5, tá bom? Vamos lá. Então, o que nós temos que entender aqui nessa aula, irmãos? Existia uma característica peculiar na igreja primitiva. Qual que é? Versículo 32. Eles pensavam e sentiam do mesmo modo. E eles pensavam e sentiam. Ó, pensava, sentia. E não diziam, ou seja, não saía da sua boca algo que, dizendo assim, olha, isso é meu. Não, que algo propriamente era meu. Não, mas eles repartiam com aqueles que não tinham. E isso trazia uma unidade espiritual que veio através do poder espiritual sobre a vida de cada um. Por quê? Os apóstolos davam grande testemunho do poder e da ressurreição de Jesus, isso você vai ver no versículo 33 do capítulo 4, e isso é fruto daquilo que já estava acontecendo dentro dessa igreja, porque o versículo 32, que é anterior ao versículo 33 do capítulo 4, já vai dizer que eles pensavam, eles sentiam e não diziam que algo era propriamente seu, mas repartiam. Isso refletia no espiritual de cada um, principalmente dos apóstolos, que davam grande testemunho da ressurreição de Jesus com muito poder. Então, o número de discípulos começaram a aumentar de forma espantosa. Capítulo 1, versículo 15 de Atos, ali você tinha quase 120 seguidores de Jesus. Atos 2 e 41, há um acréscimo, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Capítulo 4, versículo 4, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 pessoas, tá bom? A igreja primitiva passa por um crescimento constante e massivo. Por que massivo? Porque fala de tamanho, ou seja, em grandeza, em escala, estava aumentando. E como há um aumento, ok? Algo massivo, você tem o impacto. E esse impacto, ele é significativo e duradouro. Esse impacto não é momentâneo, ele é significativo. O que quer dizer isso? Né? Lembra de Atos 2? E é duradouro, porque a igreja continuou caminhando. E há uma importância. Se é massivo, é porque tem uma importância. Porque tem uma importância no seu significativo e no seu contexto, tá bom? Aqui eu deixei um mapinha bem interessante, irmãos, ó, muito bonitinho aqui já colocado, mostrando o mapa do primeiro século. A igreja nos primeiros 100 anos da igreja. E aqui você tem o mar Mediterrâneo mostrando aí como a igreja cresceu em um curto período, tá bom? Então essa igreja enfrenta desafios, enfrenta problemas, isso nós vamos ver a partir do capítulo de número 6, ok? Aonde você vê uma necessidade, outra necessidade acontecendo, que eles vão ter que solucionar. As viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado, então precisa estipular diáconos. No capítulo 7, depois dessa escolha, que inclusive foi a própria igreja quem escolheu através das normativas dos apóstolos, no capítulo 7, você tem a morte de Estevão. E no capítulo, no capítulo 7, você tem aí o episódio ao qual mostra essa expansão de Estevão e o testemunho dele. Você vê aí quando ele dá o seu testemunho, e no capítulo 8 ele é julgado e condenado pelos mestres da lei, pelos judeus, e assim, no capítulo 9 você tem a chamada de Paulo, ok? Então,
a igreja tem muitos desafios ainda a serem enfrentados. Agora, por enquanto, são desafios internos, não aconteceu nenhuma morte, a primeira vai ser Estevão, mas agora os desafios internos, os problemas internos estão acontecendo e é preciso resolver, ok? Então vamos lá. Então, uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma grande igreja, mas uma pequena igreja tem dimensões menores, uma igreja maior tem dimensões maiores, mas são problemas desafiadores, complexos e que precisa aí de uma orientação divina. Então, os desafios da igreja atual e sua reflexão. Primeiro, oração e reflexão na palavra. Isso é muito importante, porque ela mantém uma cultura de oração e reflexão para buscar orientação divina. Atos 3:1 é um exemplo. Defina uma visão clara, ou seja, a igreja precisa ter uma visão clara, metas, objetivos para o crescimento da igreja. Atos 2:42. Você tem o desenvolvimento de uma comunidade acolhedora, ou seja, você tem que criar um ambiente acolhedor e inclusivo para membros e visitantes. Atos 2:44 a 47. Liderança eficaz, líderes comprometidos, capacitados para liderar a igreja em direção ao crescimento. Atos 2:14. Você tem a comunicação eficaz, que é muito importante, uma comunicação clara, eficaz, com os membros e a comunidade em geral. Atos 2, versículo 14 a 41 e Atos 3, versículo 11 ao 26. Você tem os serviços e programas atraentes, ou seja, oferecer serviços e programas que sejam relevantes e atraentes tanto para a igreja quanto para a comunidade. Atos 6, do 2 ao 6. Atos 2, versículo 47, é o envolvimento comunitário, ou seja, você deve envolver essa comunidade local para que ela se sinta acolhida e se sinta pertencente àquele grupo. Atos 6 e 2, nós estamos falando de recursos financeiros. Um bom gestor, ele gerencia os recursos financeiros de forma eficaz e responsável. Então, um bom pastor, um bom líder também faz da mesma forma, ok? Então, aqui nós falamos dos desafios da igreja atual e sua reflexão. Os desafios do crescimento. A revista fala que crescer em escala geométrica não é uma tarefa fácil. E Jerusalém estava passando por esse período, tá bom? Então, Deus cuidava dessas pessoas e o Espírito Santo salvava essas pessoas. Tanto é verdade que o versículo 47 do capítulo 2 vai dizer: e a cada dia o Senhor juntava ao grupo de pessoas que ia sendo salva. Então, como Paulo diz, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Então, aqui nós temos um exemplo claro, que o Senhor, a cada dia, juntava ao grupo de pessoas que iam sendo salvas, tá bom? E elas se multiplicavam, por quê? Atos 6 e 7 vai dizer, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e em Jerusalém o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, os desafios aos poucos iam sendo quebrados. Eu disse na outra aula, irmãos, que existe uma diferença muito grande entre Atos e os evangelhos. Por quê? Porque nos evangelhos, quem perseguia Jesus eram os fariseus. Agora, em Atos, quem persegue a igreja é os saduceus. Por que eles perseguiram Pedro quando ele pregou ali, Pedro e João? Porque ele estava pregando a ressurreição. E os saduceus não acreditam em espíritos humanos e espíritos angelicais, não acreditam na ressurreição e outros elementos, porque eles dizem que não constam na Torá, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá sobre a questão dos desafios. A doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição era muito
maior na pregação apostólica do que hoje na pregação moderna. Isso é fato. Mas é preciso admitir que a situação era um pouco diferente. Isso nós vemos claramente entre lá e cá. Os líderes judeus tinham condenado Jesus à morte. Ele havia morrido em uma cruz romana. Para os judeus, o sofrimento de Jesus e a sua morte provaram que ele não era o Messias. E era necessário proclamar a sua ressurreição como uma prova da natureza messiânica. Por isso que há forte ênfase na ressurreição de Jesus. Uma vez que os apóstolos estavam pregando primeiramente aos judeus ou aos prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo, e a ressurreição era o assunto-chave dessa pregação, dessa mensagem. Então, hoje, a cruz de Cristo pode parecer mais central, mas ainda é verdade que a crucificação sem a ressurreição nos teria deixado sem nenhum evangelho para pregar. Isso é fato. Sem a crucificação, sem a ressurreição, nós não teríamos nada para pregar, pois foi a ressurreição de Cristo que validou o seu sacrifício pelos pecados, ok? Percebam isso, pois foi a ressurreição de Cristo que validou o seu sacrifício pelos pecados. O crescimento repentino gerou receio e dúvida, mas eles eram ainda admirados pela população. Isso nós vamos ver no versículo 13 do capítulo 5, que diz: ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, embora muitos se juntavam. Mas o povo falava muito bem deles. Aqui eu coloquei um outro quadro colorido, mostrando a perseguição dos cristãos e como eles se espalharam, a partir do capítulo 8, pela Judéia e Samaria. Então você tem um quadrinho que mostra Pedro, João, Filipe, né, fazendo o quê? Evangelizando os gentios. Você pega Dorcas, que foi ressuscitado por Pedro, você pega aí, por exemplo, a sua caminhada para Cesareia. Você percebe aqui também, irmãos, quando Filipe prega em Samaria, você vê uma série de eventos que partem de Jerusalém. Então você tem o prenúncio do evangelho aos não cristãos. Você tem aí o centurião que também recebeu a palavra de Deus. Você tem o etíope que recebeu a palavra de Deus. Então você tem uma série de elementos aqui que mostram que o evangelho estava começando a ser pregado aos gentios, mas houve um recuo. É por isso que foi importante a chamada de Paulo, tá bom? Então, Paulo e Pedro foram cruciais para a abertura da igreja aos gentios, ok? Então, aqui eu deixei esse quadrinho bem interessante, falando aqui sobre o crescimento repentino. Deixei um outro quadro mostrando os 100 primeiros anos da igreja, como ela cresceu, mas aqui nós temos um prelúdio desse início, tá bom? Com essa igreja, o autor diz aqui, como seria esse novo formato com essa igreja? Ela manteria a unidade em meio à complexidade das situações? Então, como nós falamos no começo, o amor é o elo. Por quê? Romanos 5,5 mostra que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes. Por quem? Pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Então, perceba, irmãos, que o amor é o elo fraterno entre os crentes. Então, o autor aborda muito essa questão do amor e é importante você ressaltar. Colossenses 3:14 vai falar que o amor é o vínculo da perfeição. Então, olha que interessante. Brigas, contendas, tanta coisa acontecendo, né, dentro da igreja. O amor fraternal ou bondade? O que aparece aqui? O termo grego, Filadélfia, foi traduzido com esse sentido. Em 2 Pedro 1,7, outras passagens em 1 Pedro 1,22, Romanos 12,10, 1 Tessalonicenses 4,9, Hebreus 13,1.
Mas a conotação bíblica de Filadélfia não é simplesmente a do amor pelos irmãos de sangue, porque tem outra terminologia, mas de amor por uma fraternidade mais ampla dos verdadeiros crentes. Então, uma igreja que tem amor, ela tem Filadélfia, ela tem amor. E esse amor não é direcionado à questão de interesses, de reciprocidades, a não ser do próprio amor, de querer uma recompensa, né, recíproco de alguma recompensa, não. É um amor fraterno. Então, aqueles que, através da fé em Cristo, foram adotados e tiveram a filiação divina, esses que têm uma relação de filiação divina com o Pai, têm que entender que há um relacionamento mútuo entre os irmãos. Ou seja, eu não posso chamar Deus de Pai e não ter consideração com o membro da igreja e não o considerar como irmão. Porque se eu tenho um pai, eu tenho também irmãos, ok? Então, assim, o amor fraternal se torna um elemento indispensável. O amor fraternal se torna um elemento indispensável no crescimento cristão, na santificação, na harmonia, na sinceridade, na afeição e estima de um para o outro. Deixei vários versículos aqui para você depois, quem é da plataforma vai ter todos os versículos disponíveis aqui. Então, percebam, na nossa revista ainda diz, a igreja se fragmenta e se divide. O egoísmo vai tomar conta, isso é fato, aonde não tem amor tem egoísmo, aonde não tem amor tem disputa. Olha o que Tiago fala sobre essa questão. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 3, eu acrescentei aqui, De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Aí ele vai dizer, vocês querem muitas coisas, não é verdade? Mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar. Irmãos, olha que absurdo que Tiago fala que está acontecendo na igreja. Chega um ponto da pessoa cristã ter a ideia, a possibilidade de matar alguém a fim de conseguir alguma coisa. Aonde está o amor aqui? O amor passou longe. Então vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, porque querem ter alguma coisa dentro da igreja. Então tentam matar, brigam, lutam, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque em vez de pedir a Deus, estão lutando e brigando e pensando em morte. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Por quê? Porque vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. A vida interior era e o coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. Perceba o versículo 46 do capítulo 2. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas também partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Algumas palavras tais singeleza. A unidade e generosidade prevaleceram entre os cristãos desse primeiro século. A expressão um coração e a alma, no pensamento judaico, o coração é cardia, não é apenas o centro dos afetos, mas também o pensamento intelectual. A alma, que é a psique, é o lugar da vida e das vontades. Uma distinção rigorosa e pronta entre essas duas palavras é impossível. O que nós podemos resumir é que coração e alma se refere ao centro da personalidade que determina a conduta do indivíduo. Então perceba, irmãos, que quando nós estamos falando que eles eram um só, era de pensamento e de vontade. Pensamento e vontade. Não entrava em conflito aquilo que eu desejava fazer com aquilo que eu sentia.
Lembra que eu falei? Eles sentiam e eles não diziam que algo era coisa sua, mas repartiam. Por quê? Eles sentiam a necessidade de um para com o outro. Quando temos a unificação dos sentimentos, cardia e psique, nós conseguimos alcançar a máxima do evangelho, que é o amor ao próximo, citado pelo próprio Jesus. Assim, não tendo espaço para brigas, invejas, contendas ou outras situações causadoras de divisão. Mateus 22, 37 fala isso. Ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com toda a mente. Percebam que ele usa elementos parecidos. Filipenses 4, versículo 8 e 9, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e o que merece elogio. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Mas não fique somente no intelectual. Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, porque é Paulo que está dizendo, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. E fazendo isso, o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Olha que maravilha, irmãos. Então, o Espírito Santo vai capacitar essa igreja para cumprir essa missão, tá bom? Atos capítulo 1, versículo 8 fala sobre isso. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, vocês vão receber poder, serão minhas testemunhas, Judéia, Samaria e várias partes da terra. Vamos lá? Então, aqui o autor termina essa parte do subtópico de número 3, falando sobre a tarefa do evangelismo, que os crentes unidos internamente era uma bênção, porque assim o anúncio da palavra de Deus era mais fácil, era mais fluido. Versículo 31 ao 33 do capítulo 4. Quando terminaram de fazer essa oração, após a libertação de Pedro e João, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. E todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que o que possuía era seu, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e o Senhor derramava muitas bênçãos sobre todos. Fantástico, irmãos, fantástico, fantástico. Não tem o que acrescentar aqui, fantástico. Objetivos da lição, no tópico 2. O amor como manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito, que é o subtópico de número 1. Então, os objetivos aqui é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão, tá bom? Então, esses apóstolos davam um grande testemunho da ressurreição de Jesus e, com isso, um grande poder era notório na vida dos apóstolos. Então, por quê? Porque essa igreja estava banhada no amor cristão. Percebam que o versículo que eu li acima, o versículo 31 ao 33, primeiro o lugar onde estavam tremeu, eles anunciaram a palavra corajosamente. Aí logo em seguida o autor coloca que todos pensavam e sentiam do mesmo modo. Só que aí logo em seguida eles falam, com grande poder dos apóstolos, ou seja, uma coisa estava relacionada à outra. O poder estava relacionado à partilha, a partilha estava relacionada ao poder. A cura estava relacionada ao matar a fome. Então, é importante quando a gente analisa dessa forma. Vamos lá. O melhor ambiente para manifestação dos dons é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Isso é fato. Enfatize muito essa questão, irmãos, dentro de sala de aula. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus?
vocês não pertencem a vós mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Então, quando você faz uma boa ação, quando você faz algo útil para o próximo, você automaticamente está usando o seu corpo, o seu veículo, o veículo da alma e do espírito, para a glória de Deus. Quando alguém mata, rouba, quando alguém mente, ele está usando o seu corpo, esse veículo, para o mal. Quando nós usamos o corpo para a glória de Deus, há atitudes de amor, de perdão, de misericórdia, de partilha, ou seja, essa igreja primitiva está nos mostrando que ela é um exemplo notável de uma comunidade que praticava o amor fraterno de forma intensa e de forma significativa. Então, essa forma intensa e significativa, nós vamos ver claramente nesse compartilhamento de recursos, porque eles garantiam que todos tivessem o necessário para viver. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45 e Atos 4, versículo 32 ao 37. Eles tinham um cuidado com os necessitados que nós vamos ver lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. E nós vamos ver uma hospitalidade e acolhimento no versículo 46 e 47 do capítulo de número 2. E nós vamos ver unidade e comunhão no versículo 42 e 47 do capítulo de número 2, ok? Então percebam que nós estamos falando de uma igreja que realmente dá o exemplo. Então, cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Normas são importantes, não podemos viver sem elas, porque manter a ordem, a disciplina, proteger a doutrina, guiar a conduta dos membros, promover a unidade através dessa doutrina é importante, porque nos fornece orientações concernente à tomada de decisão, nos ajuda a manter a integridade, promove a responsabilidade no meio do povo, mas nós temos que entender que o Espírito também opera em ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Então eu preciso de ter a comunhão, mas eu preciso de ter uma regulamentação, ou seja, doutrinas, normas, condutas que ajudam o cristão a entender e a compreender o seu propósito de vida, tá bom? Então, nós não podemos quebrar a comunhão com os nossos irmãos. Tanto é que isso foi questionado por Pedro, Mateus 6:15. Mas se não perdoares essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Ele coloca uma condição. Jesus fala: não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos lá. A graça como favor imerecido. Nós temos aqui que em todos eles havia abundante graça, versículo 33 do capítulo 4, e nós vamos ver que o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão nos mostrava algo peculiar, que essa igreja é uma igreja dinâmica, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Por que ela é dinâmica? Porque ela vive, ou seja, ela é viva, é vibrante, ela é cheia de energia, cheia de paixão, é uma igreja que está em constante movimento, ela busca alcançar novas pessoas, servir as necessidades da igreja, da comunidade, ela é centrada em Jesus, porque ela busca honrá-lo e glorificá-lo em todas as coisas. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, porque isso é uma máxima também do Velho Testamento. Na leitura grega, a palavra charis tinha o seguinte significado: causava atração, uma consideração favorável, um favor, uma gratidão e por amor a alguma coisa. Ou seja, quando nós olhamos essa questão charis, né, ela tem justamente esse significado, né, de amor. Então ela está no contexto de causar atração, na aparência ou na fala, de uma consideração favorável, de um favor, de uma gratidão, ou seja, por amor a alguma coisa. Mas só foi somente com a vinda de Cristo que a graça assumiu seu significado pleno. Seu auto-sacrifício é a graça propriamente dita. Então essa palavra charis, falando dessa graça, que reflete em amor, né, como eu disse aqui, causa atração, considerável favorável, favor, gratidão, por amor a alguma coisa, é graça. Então, essa graça, ela é absolutamente gratuita. Essa graça é recebida pelo crente e ela é quem governa a sua vida espiritual, né? E também essa graça fortalece, controla, né, todas as fases da vida do cristão. Então, o cristão dá graças, charis, a Deus pelas riquezas da graça em dom é inefável, tá bom? Então, o apóstolo Paulo foi o principal instrumento humano para transmitir o pleno significado da graça em Cristo. O Novo Testamento, a graça a todos, ao contrário do Antigo, que geralmente restringia a oferta da graça ao povo eleito de Israel. Agora não. A graça, aonde existiu o pecado, não é que o Paulo fala, superabundou a graça. Ou seja, a graça, em sua completa definição, é o favor imerecido de Deus em nos dar o seu Filho para oferecer salvação a todos, tá bom? Então, quem recebe o Filho, recebe o Salvador pessoal, uma graça acrescentada para a sua vida e uma esperança para o futuro. Então, essa graça soberana não é a exibição arbitrária da graça de Deus. A fim de recebê-la, o homem deve crer. O fim de desfrutá-la, o crente deve ser obediente. Então, a graça provê a justificação, a capacitação, uma nova posição e uma herança. Pelo menos 3 motivos são indicados no Novo Testamento quanto à razão pela qual Deus age com graça, especialmente na salvação. Por quê? Ele expressa o seu amor, mostra sua graça nos séculos vindouros e o homem redimido pela graça produz bons frutos, tá bom? Vamos lá. Aqui no tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. Então, os nossos objetivos aqui é incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão de amor. Então, ele vai definir a questão da equidade, e a equidade aqui é um conceito muito importante, que se refere à justiça e igualdade em diferentes contextos. Equidade é a qualidade de ser justo, de ser imparcial. Pode também se referir a uma distribuição justa, ok? De recursos, oportunidades, benefícios. Capítulo 6, versículo 1, você percebe claramente o que estava acontecendo concernente às queixas das mulheres gregas. Então, 2 pontos aqui a serem analisados que eu coloquei: a bênção de Deus sobre o necessitado e sobre os que possuíam posses. Por quê? Atos 4, versículo 33,
Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Atos 4:34. Não havia entre eles nenhum necessitado. Então, essa questão da equidade ela é importante porque nós vemos isso claramente no início da igreja. E por causa dessa equidade que acontecia entre os irmãos, Deus derramava bênção sobre todos, e por causa da bênção sobre todos, nenhuma pessoa passava por algum tipo de necessidade, tá bom? Então, em Jerusalém não havia um nivelamento social. Pessoas abastadas, pessoas pobres, era a classe que existia. Só que a igreja demonstrou, de fato, ser sensível a essa realidade. Tanto é que nós vamos ver aqui que é um ideal do Antigo Testamento. Qual que é o ideal do Antigo Testamento? Deuteronômio 15:4. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Esse é o ideal de Deus. Só que Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, vai dizer: sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso eu, Deus, ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Percebam que Paulo relata aos Gálatas o pedido dos apóstolos. Lá no concílio do capítulo 15, nós estamos estudando na revista dos jovens, né, Gálatas, Gálatas 2:10. E eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Tanto é que quando a igreja de Jerusalém passa apertado, ele junta as ofertas das igrejas gentílicas e leva para lá. Então, essa igreja primitiva passava por momentos de dificuldade, mudanças que causam grandes mudanças, né, que estavam acontecendo, e a fome e a pobreza eram elementos comuns na era da igreja. Então, à medida que as necessidades surgem de tempos em tempos, não era todos os dias, de tempos em tempos, aqueles que estão em melhor situação vendiam as suas propriedades e traziam a renda aos pés dos apóstolos. A expressão depositavam aos pés dos apóstolos, versículo 35 do capítulo 4 e o versículo 2 do capítulo 5, indica que os apóstolos estão sentados e talvez ensinando. A frase também revela autoridade, pois à medida que o dinheiro lhes é entregue, eles servem de autoridade administrativa para a distribuição de acordo com a necessidade de cada um. Então, o subtópico 2 vai falar sobre a propriedade e compartilhamento. É uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade e disponibilizavam conforme a necessidade de cada um, ok? Por que não era de domínio? Se você vê na história da igreja, na era medieval, a igreja católica continha 1/3 das terras produtivas da Europa. Então ela tinha um domínio de tudo. E as pessoas passavam muita fome. As doenças, que por mais simples que fossem, era o suficiente para matar. O Boca de Ouro, João Crisóstomo, se eu não me falha a memória, o Boca de Ouro, ele falava: olha, enquanto vocês estão aqui dentro dos palácios, dentro da riqueza, dentro da bonança, as pessoas estão lá fora morrendo de doenças terríveis, não tendo água, não tendo comida, não tendo nada para sobreviver. Tanto é que na era medieval, uma pessoa vivia em média 40 anos, irmão. O que é 40 anos? Eu tenho 38. Então, se eu vivesse na era medieval, eu estaria perto da morte com toda absoluta certeza. Diferente de uma época agora, da igreja primitiva, que eles zelavam pelo alimento, pela propriedade privada, e assim eles ajudavam uns aos outros. E foi nesse contexto, versículo 36 e 37 do capítulo 4, que vai aparecer um homem chamado José, levita, que havia nascido na ilha de Chipre, e os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá
ânimo. Então percebam que talvez, né, eu já ouvi muito isso, e ouvi em sala de aula na teologia quando eu estudava na faculdade, que o professor falou, ó, por que Ananias e Safira morreu? Justamente pelo fato de, não somente a mentira, mas o fato de mentir foi um dos males. Por quê? Porque o momento em que eles retêm a parte que eles deveriam dar aos apóstolos, uma pessoa deixou de comer, uma família deixou de se alimentar, uma pessoa deixou de ter o alimento diário, deixou de ter a roupa, deixou de ter o calçado. Então isso foi muito mais cruel do que a própria mentira. Aquilo que eles reteve era para ser entregue naquele dia, naquela semana, naquele mês, para uma família necessitada, tá bom? Vamos lá. Então, aqui dentro da propriedade e compartilhamento, nós falamos aqui sobre a questão das propriedades, mas o texto vai dizer que Maria, mãe de João Marcos, disponibilizava a sua casa para ser um ambiente de oração. Isso você vai ver no capítulo 12, versículo 12, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, que aí sim ele foi preso, né? O anjo o soltou, e a mãe de João Marcos, que é mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando, tá bom? Então essas pessoas que se disponibilizam a ajudar, elas demonstram sacrifício, porque estão prontas para sacrificar o seu tempo e recurso em prol de outras pessoas. Elas são gratas e, por serem gratas, elas querem disponibilizar recursos, bênçãos, ajudas ao terceiros. Ela tem compassividade, ou seja, compaixão e empatia por alguma pessoa que está passando por um momento difícil, tá bom? A prática da generosidade era algo muito bem visto por Deus. Tanto é que em Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4, inclusive, é desse primeiro período que Pedro vai pregar aos gentios, você tem na cidade de Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante de um batalhão romano, que seria um batalhão italiano. Ele era um homem religioso e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Aí o que acontece? No finalzinho do versículo 4 vai dizer: e Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu de você. Irmãos, continue ajudando, continue fazendo. Pode ter certeza que vai ser uma bênção. Um exemplo da voluntariedade, subtópico 3. O que possuíam herdades ou casa, vendiam e trazia aos pés dos apóstolos. Não era nada obrigatório, isso é muito bom deixar claro, mas havia uma consciência de pertencimento. Ninguém desejava ver o outro excluído. Por quê? Porque o amor de Deus havia sido derramado sobre os corações. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, versículo 34 do capítulo 4. Por quê? Porque quando surgisse uma necessidade, alguém venderia algum bem e traria o dinheiro para solucionar a emergência. Isto é o que o texto grego indica pelo uso imperfeito aqui, como em Atos capítulo 2, versículo 44 e 45 e Atos capítulo 4, versículo 34. O grego aqui indica o uso imperfeito, ou seja, porque todos os que possuem herdade ou casa, vendendo-as tempo presente, de tempo em tempo, conforme surgisse a necessidade, traziam o preço do que fora vendido. Isso não significa que todos vendiam suas propriedades ao mesmo tempo e colocavam ali num cofre comum. Cada crente conservava a sua propriedade como uma garantia a ser usada de qualquer modo necessário, ok? Então, compartilhar é um dom disponibilizado por Deus, e eu termino aqui. Romanos capítulo 12, versículo 8, dons de Deus, dons do Espírito Santo e dons de Cristo. Aqui nós estamos falando de dons de Deus. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade.
Quem tem autoridade, que usa a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Percebo que isso é um dom de Deus, ajudar, compartilhar. Chegamos a mais uma conclusão de uma lição maravilhosa. Vimos como o amor de Deus derramado no coração dos irmãos fizeram essa igreja crescer. De forma voluntária, uma igreja realmente verdadeira, que tem uma identificação própria. E por causa disso, ninguém pode fechar os olhos aos problemas alheios. Por quê? O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.